Olá a todos, eu me chamo Iris Braz, sou acadêmica do 7º semestre de Odontologia da Faculdade Luciano Feijão e também diretora científica da Lacom. Oi pessoal, me chamo Samuel Gomes, estou no 7º semestre de Odontologia pela Faculdade Luciano Feijão e também sou diretor científico da Lacom. Vou estar hoje conduzindo aqui um podcast com o excelentíssimo professor Lucas Alexandre Maia, certo? Que tem graduação em Odontologia pela Universidade de Potiguar em 2018, tem residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pelo HGF, lá em Fortaleza, certo? Tem aperfeiçoamento em Cirurgia pela Associação Brasileira de Odontologia, mestre pela Universidade Unicristos, certo? Associação, ele é um dos fundadores da Associação Florescer, que atua aqui em Sobral, certo? Na questão dos fissurados, certo? Também é docente aqui da faculdade do curso de odontologia, tá bom? Ele é cirurgião bucomaxilo do Hospital Albert Sabin também atualmente. Você gostaria de se apresentar um pouquinho mais, professor? Com certeza. Agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre as residências, né? Eu vejo que tem muita gente, muitos alunos das ligas que têm interesse e curiosidade sobre a parte da cirurgia bucomaxilo, que é uma das especialidades odontológicas, né? E tem interesse de seguir aí uma residência e às vezes assim não sabe por onde começar ou não sabe como é que é o processo seletivo, né? Que às vezes não é muito abordado na graduação, mas que a gente vai conversar, tirar um pouquinho das dúvidas, né? Mas é exatamente isso. Sou cirurgião dentista de formação, especialista em cirurgia bucomaxilo, tenho mestrado e algumas outras formações voltadas em cirurgia. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar como cirurgião no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, atuando em um hospital pediátrico que atua aí em cirurgia maxilofacial pediátrica, específico em pacientes pediátricos. Também atuo aqui em Sobral com a equipe chamada Sobral Face, eu, o Dr. Bruno Mororó e o Caleb, Dr. Caleb. Nós somos cirurgiões bucomaxilo, que a gente trabalha no hospital da Unimed, realizando ali procedimentos em âmbito de anestesia geral, em âmbito hospitalar, voltados à cirurgia bucomaxilo, né? Pacientes com trauma de face, tumores na cavidade bucal, cirurgia ortognática, né? Então, a gente tem essa equipe bem atuante aqui na região norte. Obrigada, professor. E hoje, para introduzir o tema, vamos mergulhar no mundo da cirurgia bucomaxilofacial, uma especialidade que vai muito além da extração dos terceiros molares, dos nossos sisos. As cirurgias bucomaxilofaciais são verdadeiros arquitetos da face, capazes de realizar procedimentos complexos que transformam as vidas. E para se tornar um especialista nessa área, a residência é fundamental. Ao longo de nossa conversa, vamos desmistificar essas etapas que são cruciais para a formação, explorando os desafios, as recompensas e as perspectivas de carreira que ela lhe oferece. Esse podcast é para você, estudante de odontologia, que sonha em seguir essa área e para você, profissional, que busca se atualizar e inspirar. Professor, então para a gente começar aqui a nossa conversa, certo? Eu queria saber um pouquinho da rotina de um residente, o que é que esse residente faz ali no dia a dia do hospital, certo? Detalhar um pouquinho da estrutura desses internos, né? Que a gente sabe que tem o R1, R2, R3, detalhar um pouquinho a função de cada um, certo? As diferenças dessa residência para as demais residências, né, que hoje tem residência hospitalar, por exemplo. Então, saber um pouquinho da diferença dessas residências e como é que é a estrutura, né, de um residente. Pronto, interessante, antes da gente entrar propriamente nesse assunto de como é a residência, é importante a gente lembrar um pouquinho como é o processo seletivo da residência, né? Então, o aluno ele se forma, ele já tem a titulação escrito no CRO, você vai se formar na faculdade e vai ter ali o seu título de cirurgião dentista regulamentado no CRO e a partir daí você pode prestar alguma residência, né? A gente tem residências tanto em odontologia hospitalar, em cirurgia bucomaxilo, residência em saúde da família, residência existem residências mais recentes em odontologia que abriu recentemente pela Escola de Saúde Pública, no qual os residentes eles ficam nas UBSs e depois nos CELs, no Centro de Especialidade Odontológica, mas é uma residência mais nova. Mas voltando aqui ao tema da odontologia hospitalar e cirurgia bucomaxilo, são duas residências que acontecem em âmbito hospitalar,
que é justamente a atuação do cirurgião dentista a nível hospitalar, né? No caso da odontologia hospitalar, os residentes fazem muito atendimento a nível ambulatorial e de centro cirúrgico, pacientes na UTI, tem toda essa interação, né, entre as demais áreas médicas junto com a odontologia hospitalar, e a cirurgia bucomaxilo, que é uma residência uniprofissional, onde atua principalmente em âmbito hospitalar, sobre procedimentos cirúrgicos, sobre anestesia geral, por exemplo, os traumatismos de face, cirurgia ortognática, que são aqueles pacientes que têm deformidades dentoesqueléticas, né, que a gente chama de prognata, né, paciente com prognatismo mandibular, cistos ou tumores na face, também pacientes com alguma má formação na face. Então, o cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxila, ele vai entrar aí nessa área a nível hospitalar. Para você conseguir entrar numa residência, você tem que fazer... antigamente, cada hospital fazia sua prova de residência. Então, você ia lá, cirurgião dentista, regulamentado no CRO, ia prestar aquela prova daquele hospital. Hoje em dia, está mais unificado. Você faz um exame chamado ENARI, que é o Exame Nacional das Residências, que você presta essa prova e, de acordo com a sua colocação, você é direcionado ou para fazer a residência hospitalar ou residência em bucomaxilo e as demais residências, né? Então, hoje em dia está unificado isso. Então, antigamente, cada hospital tinha a sua prova. Hoje em dia tem o ENARI, que é essa prova, esse exame nacional das residências. Aí funciona igual o Enem, por exemplo, a gente faz aqui o ENARI, aí depois submete para cada instituição, cada hospital, né, isso, professor? É mais ou menos nesse Mas estilo. ainda existem instituições que colocam sua própria prova ou não? Existem muito poucas, e a tendência é que cada dia que passa, cada ano que passa, eles se aderem mais ao ENARI, né, que é mais que é um jeito mais unificado de realizar esse processo seletivo. Então, assim, a grosso modo, né, falando um pouquinho da odontologia hospitalar, a diferença é que a hospitalar vai fazer aqueles cuidados paliativos com o paciente que vai estar ali no leito do hospital, né, e já a cirurgia bucomaxilofacial vai atender, atuar no trauma de face, né, em algumas cirurgias que vão ser indicadas para o ambiente hospitalar, não é isso, professor? Então, fale um pouquinho mais assim sobre essa exatamente. diferença. Né? A diferença são duas especialidades diferentes, né? Então, ambas são especialidades regulamentadas pelo CRO, especialista em cirurgia bucomaxilo, especialista em odontologia hospitalar, né? Normalmente, a odontologia hospitalar está mais associada ali a pacientes com comorbidades sistêmicas que estão internados em ambiente hospitalar, pacientes também com necessidades especiais que necessitam de uma abordagem no centro cirúrgico, uma adequação bucal em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, pacientes que têm pacientes que têm alteração sistêmica, que necessitam de um atendimento interdisciplinar, né, a nível odontológico e médico. Então, a odontologia hospitalar está baseada nisso. A bucomaxilo e a odontologia hospitalar, elas também são especialidades que se conversam, né? Então, também existe a atuação das duas especialidades juntas. Mas, obviamente, se tem um paciente com uma determinada patologia, um trauma de face, cirurgia ortognática, obviamente, isso aí é de cunho ali do cirurgião bucomaxilo, que é especialista, teve um treinamento naquelas áreas, né? O profissional que tem o treinamento na odontologia hospitalar tem toda essa vivência hospitalar, mas a atuação ela diverge um pouco da cirurgia bucomaxilo, mas ambas elas se conversam lá no ambiente hospitalar em busca do tratamento daquele paciente. Entendo. Professor, a rotina de um residente em cirurgia bucomaxilofacial é notoriamente bem puxada, né? E aí o senhor poderia nos dar uma panorâmica de como é um dia típico de um residente, né, dessa área? Como é a divisão do tempo para estudo, para atuação na área, lazer, e como é que você consegue enfrentar a maioria desses desafios? Então, a residência em cirurgia bucomaxilo, ou então qualquer outra residência, ela segue uma carga horária muito puxada. Normalmente são de 60 horas semanais, né? Então você trabalha até nos finais de semana, tá? Nos plantões. E lá funciona, em Fortaleza, que foi onde eu fiz a minha residência, ela funciona o seguinte: eu fiz a minha residência, na época não era ENARI, na época eu prestei a prova para um hospital específico e acabei entrando naquele serviço como residente, só que eu sou residente do HGF, mas aí a gente roda também nos outros hospitais,
né? Por exemplo, o IJF, ele tem a residência do IJF, mas todas as residências rodam também. Tem períodos que o residente passa lá no IJF por ser a maior referência de trauma, né? Um hospital de trauma. Normalmente a cirurgia bucomaxilo são 3 anos, né? Isso aqui aí é dividido no R1, isso é o aluno do primeiro ano. O R2 é o aluno do segundo ano e o R3 que é o aluno do terceiro ano, o residente ali do terceiro ano, né? E depois ele ganha o título de especialista, né? Em cirurgia bucomaxilofacial. Então ele passa esses 3 anos em quê? Em treinamento intensivo, em estudos intensivos voltados para a sua área, né? Então a residência bucomaxilo a gente vê muito superficial ali na graduação, né? A gente vê temas específicos ali, mas na residência a gente consegue ver e vivenciar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, né? Então, você tem uma curva de aprendizado, você tem todos os preceptores na residência. Toda residência tem os preceptores, que são os professores, né? Os cirurgiões do hospital, que ele atuam como preceptoria para os residentes, né? Então, ensinando os residentes a operar, ensinando os residentes desde a avaliação até operar os pacientes mais complexos, né? Então, é um treinamento intensivo de 3 anos, né? Com uma alta carga horária. Professor, assim, se por acaso eu fiz a residência, gostei, me interessei, né, pelo assunto em si e quero seguir a carreira, né, dentro do hospital, por exemplo, né, não como cirurgião ali, dentista, mas dentro do hospital, qual que seria a possibilidade? Seria trabalhar como staff lá do hospital, né, poderia abrir o meu próprio serviço, como é o seu caso, aqui em Sobral não tem tem a demanda, mas não tem o serviço, né, e aí abriu particularmente. Quais são assim, as possibilidades, né, dentro da bucomaxilofacial, dentro da cirurgia bucomaxilofacial? Assim, a nível de mercado de trabalho para o cirurgião bucomaxilo, ele é um leque assim grande. Mas você pode trabalhar no SUS, né, sendo o staff ali de algum serviço. Normalmente, esses serviços públicos você tem que prestar um concurso, né, faz um concurso, e aí, normalmente, você tem que ter já experiência, né? Você tem que ter, muitas vezes, titulação de mestrado, doutorado, especialização em residência, né? Especialização, né, em cirurgia, residência em cirurgia bucomaxilo. E aí você tem esse combo aqui de titulação e você consegue aí ter sucesso aí, nesse serviço público a nível de concurso, né? Existem outras possibilidades de vínculo também do hospital, como são as cooperativas, enfim. E também tem uma outra possibilidade de atuação do cirurgião bucomaxilo a nível hospitalar, que é o âmbito privado, né? Você tem você tem a sua clínica, você atua como cirurgião bucomaxilo na sua clínica e os pacientes lhe procuram para fazer procedimentos privados, né? Particulares, né? Que hoje é o que acontece aqui em Sobral. A gente não tem serviço público de bucomaxilo, né? Tinha durante muito tempo na Santa Casa, mas hoje não existe mais esse serviço e aí a gente achou esse meio para tratar, né, e ajudar os pacientes que necessitam desse atendimento a nível particular ali na Unimed, né, Sobral, que a gente tem a nossa equipe que a gente atua lá, faz bastante cirurgia lá, tá? Mas existem mais ou menos esses 2 caminhos a seguir se o profissional ele quer atuar ali dentro do hospital, né? Paralelo a isso também, o cirurgião bucomaxilo que possui mestrado e especialização, ele também pode atuar a nível acadêmico, né? Eu, como aqui na faculdade, paralelo aos meus trabalhos, também trabalho aqui na instituição, sou professor aqui da instituição, atuando ali, né? Ajudando ali a formação dos alunos de graduação na área de cirurgia também, oral. Professor, também falar para o pessoal, né, que o cirurgião dentista por si só pode também estar trabalhando dentro do hospital, né, mas assim, ter aquela rotina, aquele manejo com o paciente é mais durante a residência também para prestar alguns concursos só vai ser possível, né, caso a gente tenha essa titulação, né, de residente bucomaxilo. Quando sai, por exemplo, um concurso de algum grande hospital, ele vai delegar as vagas, né? Então eu vou ter vagas, ele vai necessitar de vagas para cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilo, cirurgião dentista especialista em odontologia hospitalar. Então aí, dependendo da sua titulação, você vai prestar aquele concurso, né? Certo. Professor, a residência em cirurgia maxilofacial, ela é conhecida por ser muito exigente e desafiadora, né? Quais são os maiores obstáculos que os residentes enfrentam, especialmente em relação à curva de aprendizado, à pressão e ao estresse? E, mais importante, quais estratégias o senhor recomenda para
que os residentes possam superar esses desafios e não se sobrecarregarem. Assim, quando a gente entra na residência, né, é todo um caminho muito árduo, né, um caminho de muito trabalho, até antes da residência, né, quando na sua graduação você é puxado aqui, às vezes você fica noites mal dormidas estudando, né, fazendo um trabalho, tudo mais. Então, na residência não é diferente. Então tem todo esse protocolo um pouco mais puxado, né, que faz parte da curva de aprendizado, porque quando você se forma, o que os preceptores, o que os serviços pregam é que você seja um excelente profissional, né, que você consiga atuar com excelência, né, e a gente sabe que a gente só vai conseguir formar um bom profissional se a gente realmente tiver essa cobrança, associado também com a persistência ali do aluno. Do mesmo jeito da graduação, é do mesmo jeito da residência, né? Os profissionais ali, os professores cobrando os alunos, que eles sejam cada dia melhores, tenham esse aprendizado ali de forma mais específica, né? No caso da residência, ainda é um pouco mais puxado decorrente da carga horária e decorrente de ser um mundo novo, né? Um mundo novo que você vai atuar ali a nível hospitalar, vai debater ali com outras especialidades, né? Então, é muita informação ali nos primeiros meses da residência, né? Mas tudo é em prol da sua formação, né? Então são frutos que você vai colher lá na frente, são cirurgias mais complexas que muitas vezes a gente não pode cometer erro, né, naqueles procedimentos, né? Então é tudo isso, né? A gente tem muito isso em mente, informar o bom profissional para que ele consiga realizar aí quando ele sai para a sociedade, consiga realizar um excelente trabalho, né? E aí vem de muito trabalho, muito dedicação, né? Então o residente ele tem que estar lá dedicado àqueles 3 anos. A dica que eu dou é você colocar na cabeça que aquele período ele é temporário. É o que eu sempre falo, o R1 é o residente do primeiro ano, é o ano mais puxado, né? Então você fica ali contando as horas para passar aquele período. Mas coitado do R1. Coitado do R1. E aí a dica que eu dou é aproveitar o passeio. Assim, você está lá naquela rotina que não vai ser para sempre. Vai ser um período que você está passando e você tem que aproveitar cada período. Porque quando você estiver no R3, já pronto para o mercado de trabalho ali, se formando, professor, você não vai assim, poder voltar no tempo. Uma dúvida, né? que eu tenho, a carga horária assim, do R1, ela como é que é? Porque eu sei que varia muito de cada hospital, né? Cada hospital deve ter a sua carga na verdade, horária, a carga assim. horária ela é padrão para todos os residentes. O que muda são as tarefas dentro da residência. No R1 ele está mais associado ali a internação, prescrição, urgências ali, dependendo do serviço, né? Procedimentos menos complexos, né? Ainda na parte de muita cirurgia oral, que é onde o residente vai pegar a mão, né? No R2 ele vai ali já realizar alguns procedimentos cirúrgicos a nível hospitalar. E no R3 você é responsável pelas maiores cirurgias, né? Então você entra junto com o staff, que é o profissional responsável pelo serviço, né? Um dos profissionais responsáveis pelo serviço, e vocês vão operar junto. Normalmente, na residência que eu fiz, era dividido como todos os residentes entravam em campo, né? R1, R2 e R3. O R1 ele fazia toda a instrumentava a cirurgia. O R2 entrava na cirurgia. O R3 é que realmente operava o procedimento junto com o professor, né? Junto com o staff. Normalmente é essa a divisão, né? São escalas, normalmente são 2 residentes por ano. Então, quando você entra no serviço, o serviço já está rodando com outros residentes. Professor, sim, se você tiver um paciente, você pode enviar esse paciente lá para o HGF, por exemplo, para atender aquele paciente lá no HGF, ou não? Eu? Você? Agora? Agora. Não, eu não atendo o paciente lá. Mas você não pode atender lá? Eu não faço parte do serviço. Eu fiz minha residência, fiz minha formação lá, conheço todos os colegas, os profissionais, mas eu não tenho nenhum vínculo trabalhístico no hospital. Já nesse outro hospital que eu trabalho, sim, no Hospital Albert Sabin, no qual eu sou contratado para trabalhar lá. Né? Então, já a residência no HGF, que foi a mesma hospital que o professor Rodrigo fez,
A gente tem essa formação e conhece, tem abertura para conversar com todos os colegas lá. Então, assim, não é como um hospital privado, por exemplo, quem em Não, Sobral. não. No Hospital do Coração, eu posso pegar um paciente, por exemplo, tem uma minha paciente aqui, sei que ela necessita, né? Já envio ela para o Hospital do Coração, da Unimed, e atendo ela lá. Lá No caso, são né? procedimentos em particular, né? Você vai, é um hospital de apoio, onde lá tem vários profissionais da área da saúde que tem seus procedimentos que realizam lá, né? Que os profissionais realizam lá. E a gente tem essa equipe que também realiza lá. É como se eu estivesse levando o meu paciente do meu consultório para operar lá no hospital, né? É diferente ali do SUS. Esses hospitais, JF, HGF, Hospital Batista, José Martiniano, que são hospitais públicos que têm a residência lá, né? Realizada pela Escola de Saúde. Professor, agora voltando um pouquinho para a área do processo seletivo, né? Como o professor falou anteriormente, para entrar nessas residências, né, é necessário o processo seletivo. Então a gente queria saber qual é uma forma, né, de se preparar melhor para esse processo seletivo, né, porque a gente sabe que é uma prova que vai demandar muito conteúdo, assim, né, então às vezes só a faculdade por si só não vai conseguir nos preparar para essa residência, né, essa realidade assim, acho que todo o Brasil, nenhum canto vai sair já preparado para passar numa residência, né. Também gostaria de saber, né, quais são algumas instituições aqui do Ceará, né, que seja referência na área, né, no Brasil também, âmbito Brasil, caso o senhor saiba. Pronto. Realmente a gente vê pouca coisa de cirurgia bucomaxilar nas graduações, que é normal. Então o que eu aconselho é o aluno ele não esperar chegar o dia da prova, ou o mês da prova, ou o ano da prova para estudar. Então você pode já ir vendo os editais antigos, que foi o que eu fiz, né? Eu vi os editais antigos, comecei a estudar por conta própria. Paralelo a isso, eu tirava dúvida com os professores de cirurgia da graduação, na época, e também fiz um cursinho preparatório. Hoje existem 2 cursinhos preparatórios bem famosos, assim, de conhecimento dos alunos, que é o Revisa Buco, né? E também tem outro da ABO, do meu amigo Helder, que é o Residicas, né? Então existem esses preparatórios que te ajudam aí a te dar um norte aí no seu preparo, né? Porque se você pegar hoje um livro de cirurgia, né, um livro gigantesco, sabe nem por onde começar, né? Então eles vão te dar um norte, vão te ajudar, vão servir de mentoria para você ter êxito aí nas provas de residência. Qual foi a outra pergunta? Em relação às instituições, né? Quais são as instituições aqui do Ceará, né, a nível Ceará, que são referências, a nível Brasil também? Todas as residências do Brasil são muito boas. As residências do Ceará, então, são excelentes. A gente tem o Hospital Geral de Fortaleza, que foi onde eu fiz minha residência, coordenado pelo professor Daniel Facó. A gente tem o Instituto do Dr. José Frota, que é o IJF, que é um hospital de trauma. Mas também tem uma excelente residência, uma das melhores residências do Brasil. A gente tem o Hospital Batista, que, se eu não me engano, ainda tem, é um hospital que faz a sua prova de residência à parte, não participa pelo ENARE. A desvantagem é que ela não tem bolsa, né? Mas é particular, professor? Não, né? Não, todas essas são públicas. O Batista é público também, né? É público também. E aí, só que não tem a bolsa. Né? só não tem a bolsa. Mas eu acho que teve uma época que ele era particular. O Batista, na verdade, ele foi a primeira residência do Ceará, né? Depois ela foi uma residência que ainda está ali, todo ano tem, mas foram abrindo outras residências, né? Então, HGF, IJF, Hospital Batista, a gente também tem o Hospital da Polícia, que é o Hospital José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia. Em Fortaleza? Em Fortaleza, e ela é uma residência mais recente, abriu agora recente. E também tem a do HU, que é do Hospital Universitário, da UFC, lá em Fortaleza. Então a gente tem normalmente essas três portas para você entrar na residência hoje em Fortaleza, né? Cada um, se eu não me engano, são 2 vagas. No Batista eu acho que é só 1 vaga, se eu não me engano. Todas as residências têm uma bolsa, né? Que essa é a grande vantagem. Uma das grandes vantagens, né? Que você é pago para se especializar, então é um trabalho muito puxado, mas contrapartida tem esse aporte financeiro, né? Você, se eu não me engano, a bolsa está de R$ 4.100, que é uma boa bolsa para um aluno recém-formado, né? Que está de incentivo ali para os seus estudos, para o seu trabalho, né? Então é realmente
um trabalho de formiguinha ali, um trabalho de escada ali. Você está realmente, aos poucos, se capacitando. Engraçado que eu estou dando aula aqui na graduação, numa disciplina chamada Introdução à Odontologia. Ah, o senhor tá. Então tem muitas dúvidas sobre isso, sobre como é que é o mercado e tudo mais, e financeiro. Mas a dica que eu dou é você ter calma, né? Você dar um passo de cada vez. Todos são muito novos, muito ansiosos, mas tenha calma e vai curtindo a estrada, né? Não queira chegar logo lá. Mais importante do que você chegar lá é você aproveitar todo o caminho que foi até chegar lá, né? Então a gente vai entendendo um pouco disso, principalmente quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? Professor, você falou aí, né, que quando foi na sua época você se preparava, né, com essas provas antigas, né? Então eu digo para o pessoal aí, para a gente também, né, onde é que a gente encontra essas provas antigas, né? Como é que é o meio para encontrar essas provas antigas, esses processos seletivos antigos? Assim, hoje em dia, como é feito pelo ENARI, né? Mais fácil. Se você procurar ENARI no Google ali, com certeza vai ter algum website que vai ter as provas antigas, né? Na minha época, eu ia no site do hospital, que na minha época não era ENARI, era pelo hospital. Sim. E aí eu ia no hospital e baixava todas as provas antigas, de todos os serviços, tanto lá de Fortaleza como do Brasil inteiro. Eu baixava e eu me lembro que eu fiz um caderno com todas as provas. Então era um monte de prova, um caderno bem grande assim, com todas as provas de todos os serviços. E aí eu estudava de todos os anos, né? Fazer uma petição pela liga para ele entregar esse caderno pra gente. Eu vou procurar, que eu não sei se eu tenho ainda não. Botou no lixo já. Que horror. Mas aí eu vou procurar. E aí eu fazia assim, né? Eu tinha essa técnica de estudo, né? Eu dividia as... E aí você também precisava depois ali o gabarito? Eu já tinha um gabarito. Já tinha um gabarito. Mas assim, o segredo que faz o residente passar, ou faz o aluno passar, não é estudar por prova, né? Você realmente destrinchar os temas. Sim. Então eu ia lá no edital, pegava todos os temas que caía, e aí eu fazia dessa forma. Primeiro tema, sei lá, é anatomia de cabeça e pescoço. Então eu colocava lá anatomia de cabeça e pescoço, infecção, trauma, patologia, cistos e tumores, patologias de glândulas salivares, colocava todos os temas, farmacologia, e aí eu ia estudar, destrinchar cada tema, no livro mesmo. E aí depois eu ia responder as questões, né? Então é bem parecido quando a gente está se preparando para o Enem, por exemplo. Que muita gente se prepara fazendo as questões, né? E destrinchando os conteúdos. Exatamente. Aí a prova vem ali para você desenvolver as suas habilidades, né? Dos estudos que você previamente fez. E também ali fazer algum tipo de anotação. Então era assim que eu estudava. Eu fiz um cursinho preparatório ali, mas o que me fez passar e ter êxito na minha residência foi você tendo a bunda na cadeira em casa, estudando muito. E aí qual o período ideal, né, professor, para começar essa rotina de estudo? Né? A gente já está no 7º semestre, já está se aproximando no meio por fim, né? Uhum. Então qual é assim, o período ideal para começar? Na verdade você já pode começar, né? Você já pode começar. Claro, a dica que eu dou, você ainda está na graduação, ainda tem muitos serviços, ainda tem muita coisa para você aprender na graduação. Sim. Né? Então, paralelo a isso, tá com um tempozinho livre, começa a estudar alguma coisa específica da cirurgia bucomaxilo, né? Que vai... vocês agora que estão na cirurgia 2, né? Sim. Então vocês vão ter a cirurgia 3. Então a cirurgia 1, 2 e 3 já é um local da graduação ali que você, para quem quer a cirurgia bucomaxilo, tem que estudar bastante, né? Sim. Então vocês vão ter ainda muita coisa da cirurgia 2. Acho que a gente vai ter algumas aulas e vai iniciar já a prática, né? E na cirurgia 3 também a gente vai ter muita coisa de cirurgia bucomaxilo. Né? Então, ter calma, ter planejamento no seu curso estratégico aí, para você ter sucesso nas áreas que você quer. Então, você pode já começar a estudar, mas, claro, paralelo às coisas que você estuda na faculdade, para não sobrecarregar uma coisa nem a outra. E com calma você vai aí seguindo aí o seu percurso. Professor, falando um pouco do futuro, né, da bucomaxilofacial, sobre as áreas de atuação e perspectiva da carreira, né? Como é que a cirurgia bucomaxilar tem um vasto campo, né? E aí você poderia nos detalhar as diversas áreas, né? Como
a cirurgia mesmo bucomaxilo, a ortognática, a de traumatologia, oncologia, e além, quais são as perspectivas de carreira para os recém-formados, tanto em hospitais e clínicas como em consultórios particulares? Normalmente, assim, assim que a gente acaba a residência, você sai um profissional muito capacitado, né? As residências têm essa grande vantagem, comparado com especializações, com outras áreas. Você forma muito bem o profissional. Então, ele sai pronto para qualquer trabalho. Desde a clínica privada, a atuação no hospital, você entrar em alguma equipe para fazer parte das cirurgias, ou dar aula. Por exemplo, na minha residência, eu tinha... Toda quinta-feira era uma sessão de casos clínicos, que a gente apresentava aulas, montava aulas, apresentava casos, né? Esses casos que às vezes eu dou para vocês apresentarem nas jornadas, são da residência, onde eu montei a aula, apresentei. Então, você também ganha essa dinâmica na residência. Então, quando você acaba a residência, você fica pronto para atuar em qualquer área, né? Então, ou você montar uma equipe para operar, você ter o seu consultório particular, você dar aula na graduação, você participar de alguma equipe. Hoje eu participo de uma equipe de um ex-professor meu da residência, o professor Roberto Rego. Então ele tem uma equipe de ortognática que opera pacientes particulares de cirurgia ortognática. Então eu opero com ele, né, faço parte da equipe dele. Então você sai um profissional capacitado para fazer tudo, né? Mas aí, quando acaba a residência, não é o final. É apenas onde você está começando. Você vai entrar no mestrado, você tem a possibilidade de entrar no mestrado, você realizar uma subespecialidade, que a gente chama. Por exemplo, assim que eu acabei a residência, eu fui atrás de mais informação. Eu fui atrás de me capacitar mais. E aí eu procurei o serviço de fissurados, de pacientes com malformações. E aí, mesmo já cirurgião bucomaxilo, acompanhei o serviço durante 2 anos, né, que a gente chama de fellow. Eu fiz um fellowship em uma área muito específica da cirurgia bucomaxilo, que foi essa área de pacientes com malformação, malformação craniofacial, que é mais popular, conhecidamente, a fissura lapolatina, que tem muita etiologia, tem um alto grau de etiologia. E aí a gente vai seguindo. Que fique claro que você nunca vai parar de estudar, né? Você sempre vai se capacitar, melhorar, se melhorar como profissional. E aí as portas elas vão abrindo, vai desde o seu consultório privado, a uma oportunidade em um hospital, a um concurso público que você vai fazer, a possibilidade, por exemplo, do Exército. O Exército, as Forças Armadas, ela tem também um caminho a ser seguido. Você pode ser cirurgião bucomaxilo ali das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Então tem muito esse caminho também. E assim, o leque de atuação é diverso. Vai depender muito do que você está procurando, mas de uma forma bem clara, o profissional, ele, quando acaba uma residência, ele está preparado. A residência te prepara para tudo, né? Para dar aula na graduação, para atuar no hospital particular, no hospital público, né? Clínica privada, tudo. Qualquer coisa. Exército, sai pronto para guerra, literalmente, né? Professor, e agora, né? Queria saber de você alguma experiência sua, algum paciente especial que você teve durante a residência, né? E falar um pouquinho aí sobre como é que foi, assim, em relação a pacientes, né? Se teve algum paciente que ele marcou especificamente. Esses impactos positivos, né, na sua vida. Tem muitos. Muitas histórias, muitos pacientes, até depois da residência mesmo, com essa questão dos pacientes fissurados. Engraçado que esses pacientes que você convive na residência, muitas vezes são pacientes que você leva para a vida toda, porque você fica lá 3 anos com eles, né? Então eles acabam fazendo parte ali da sua formação e marcando muito, né? Tem um paciente em específico da residência que me marcou bastante, que foi um paciente que tinha um grande tumor na face. Engraçado que depois que eu me formei e vim morar aqui em Sobral, tudo que eu postava no meu Instagram, uma pessoa comentava aqui no meu stories, né? E aí, meu Deus, quem é essa pessoa? Que não tinha muitas fotos. E aí depois, um dia eu estava de bobeira, eu vou atrás de saber quem é essa pessoa aqui. E era uma ex-paciente minha do HGF, e era essa paciente. Uma paciente que tinha um tumor marrom, um tumor muito grande na face.
E aí eu lutei para fazer todo o tratamento dela, a internação, eu ajudei a fazer a internação, a fazer todo o manejo clínico e cirúrgico desse paciente. E ela ficou muito agradecida por mim. E até hoje ela manda mensagem para mim, ela reage às minhas coisas, assim. E ela relata o quanto que a gente foi importante ali na vida dela naquela situação. Então esse é o poder assim da cirurgia bucomaxilo, transformar a vida do paciente, né? Outro paciente também foi um paciente aqui de Sobral, que foi a mais recente, foi um paciente com fissura labiopalatina, um paciente já mais velho, assim, mais velho que eu digo, já passou da idade correta de fazer a cirurgia, e um paciente que ele tinha vários problemas. Ele tinha sofrido uma queimadura quando mais novo ainda, se eu não me engano ele tinha uns 7 anos, ele tem uns 7 anos hoje, e mais novo, teve um acidente que o corpo dele ele ficou todo queimado, 98% do paciente todo queimado. Associado a isso, ainda a fissura, né, no lábio e no palato. Então, um paciente que não tinha grandes expressões faciais, um paciente assim que eu lembro muito do olhar dele. E aí eu ajudando, tentando, montando a associação Florescer, rapaz, eu quero operar esse paciente. E aí a gente levou esse paciente para a Santa Casa, eu operei o paciente de forma gratuita. E hoje o paciente é um outro paciente, o olhar dele muda, a vontade dele de sorrir já é outra, de viver já é outra. Por mais que ele tenha todos esses problemas, né, durante a sua vida. E olha só, um paciente super jovem e que já tem tantas barreiras na vida, né, a ser superado. Mas o poder da cirurgia bucomaxilo é esse, né? É poder transformar a vida de um paciente, né? Acho que hoje em dia na vida que a gente leva aqui na Terra, né? A maior moeda que você tem é a sua moeda de troca, né? Então não adianta você viver aqui, passar aqui na Terra e não conseguir dar nada de volta para o outro, né? Então a gente vai ficando um pouquinho mais velho e vai tendo esses pensamentos, né? De qual é a minha função aqui na Terra, né? Então é poder dar essa moeda de troca para os meus pacientes. Essa é a minha vocação, né? E que eu consigo realizar através da minha profissão. A odontologia por si só assim é muito transformadora, né? Ela vai muito além de dente. Você entra numa faculdade, entra na odontologia pensando que vai mexer só nos elementos dentários ali na cavidade bucal, você está muito enganado. A gente vai mexer na face e principalmente na alma dos pacientes. Muitas vezes tem paciente que chega sem conseguir sorrir, Exatamente. assim tem com vergonha do seu próprio sorriso, né? Às vezes na casa da cirurgia, né? Com um trauma de face, né? Uma queda de ou então até um montra. sorriso que está ali porventura inadequado, ou então com algum problema, alguma falta do elemento dentário, ou então aqueles dentes que estão em péssima saúde bucal, né? Então, eu até fiz uma postagem esses dias no meu Instagram, que a estética facial, ela começa no sorriso, né? Então, o sorriso, ele é um elemento que vai trazer um rejuvenescimento na face, uma jovialidade na face, uma estética facial, começa no sorriso, né? Então, hoje em dia, embora a harmonização facial tenha sido um boom na odontologia, né? Muita gente buscando cirurgias estéticas da face, preenchimentos na face, mas sempre lembrar do sorriso, né? A estética facial começa no sorriso, né? Sim, tanto que quando a gente olha para uma pessoa, a primeira coisa que a gente percebe é o sorriso dela. Então, muita gente sofre com isso e às vezes não comenta com outra pessoa ou algo do tipo, porque tem vergonha, como o Samuel falou. Que a gente mesmo viu isso na clínica de prótese, né? Um exemplo, que muitos não sorriam há muito tempo, né? E que a cirurgia em si, ela ajuda, e como eu disse anteriormente, os bucomaxilos são arquitetos da face mesmo, que transformam não só o sorriso, mas também a vida da pessoa. As cirurgias, na verdade, bucomaxilofaciais, são cirurgias com cunho funcional e acaba acarretando também a parte estética, mas as cirurgias, principalmente bucomaxilofaciais, são cirurgias funcionais. Sim. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional que tem ganhos estéticos. A cirurgia do trauma, ele é funcional, o paciente está sem conseguir, então uma fratura de mandíbula, ele está sem conseguir fazer uma boa mastigação, está com assimetria na face, né? Então são cunhos funcionais, né? Mas, por exemplo, eu trabalho também na área de implantes dentários e a gente faz cirurgias de protocolo, que são reabilitação da boca do paciente com implantes, do sorriso do paciente com implantes dentários, e quando a gente vai entregar a parte protética, um paciente ele se transforma, a face dele se transforma, tá? Então a dica também que eu dou é a gente
também pensar um pouco nisso, que a estética da face começa no sorriso, né? Não pensar tanto, pensar menos nos preenchedores e pensar um pouco mais no sorriso. Talvez seja um jeito de você conseguir alinhar tudo ali, né? Embora a harmonização facial ela seja uma especialidade que vem crescendo e muito importante, com resultados muito bonitos, mas também pensar um pouquinho no sorriso. Para a gente encerrar a nossa conversa, né? Queria saber algumas dicas que o senhor dá para quem está se preparando para essa prova, que é uma prova tão difícil, né? Durante o serviço também, eu sei que você já falou algumas dicas, mas para finalizar com chave de ouro, comentar algumas dicas específicas, né? Tanto para a prova, tanto para a residência, né? Então a dica que eu dou primeiro, você tem que se conhecer e saber se você quer aquilo mesmo, né? Não é um caminho fácil. Como nenhum outro caminho que você seguir também vai ser fácil. É um caminho árduo, é um caminho difícil. E se você está disposto a pagar o preço, né? A realizar aquele caminho, né? Então, existem muitos relatos de residentes que começam a residência e não conseguem terminar, trancam, não descobrem que não é aquilo. A dica que eu dou é você realizar algum estágio, acompanhar algum professor, como vocês já fazem, para ver se é aquilo, se você se identifica com aquilo, se você quer aquilo, né? No meu caso, eu só me via fazendo aquilo, eu nunca me vi fazendo outra especialidade, né? Então, quando eu comecei a estagiar, vivenciar já na graduação, eu tive a certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida. E a partir daí eu trilhei o meu caminho. Já na residência, você tem que botar em mente que aqueles 3 anos você está se preparando, né? Então, por mais que seja puxado, noites mal dormidas, às vezes muito puxado de orelha ali dos profissionais, dos professores, você tem que pensar que aquilo ali é temporário que vai fazer parte da sua formação, para você sair um profissional capacitado para encarar o mercado de trabalho e ter sucesso no que você procura, né? Professor Lucas, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela sua participação e por compartilhar seu valioso tempo e conhecimento conosco. Suas informações e insights foram sobre a residência em bucomaxilofacial e todo o curso em si foram extremamente esclarecedoras e nos proporcionaram uma compreensão mais profunda dessa área. Agradecemos novamente por sua disponibilidade em responder nossas perguntas e por compartilhar suas experiências pessoais, o que tornou a conversa ainda mais enriquecedora. Lembrar que esse podcast a gente está fazendo pela LACOM, né? Que nós três somos participantes. Você gostaria de complementar? Mais uma vez, professor, muito obrigado pela aceito o convite, né, e estar disposto também a falar um pouquinho para a gente da sua experiência durante a residência, né, que sem dúvida é muito enriquecedor para a gente, para todos os ligantes também que vão estar assistindo esse podcast. Inclusive, um abraço para toda a Liga LACOM, né, vocês fazem parte da nossa trajetória, né, e professor, muito obrigado, e eu acho que seria isso. Então, agradecer também o convite, espero ter dado algumas dicas aí, aberto mais a cabeça de vocês, para que mais insights, mais formas de me ajudar nessa jornada de vocês, né? Sempre à disposição aqui. Um abraço a todos que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.